Semana da nossa série Um Mês para Viver. Nós já falamos aqui na primeira semana, um mês para viver apaixonadamente, e nós falamos que paixão não tem nada a ver com sentimento, né? Nós falamos da paixão como intensidade. Então nós falamos que, falamos que o tema Um Mês para Viver também não significa que nós só temos esse mês para viver dessa forma, né? É um tema. Mas é a partir disso, a partir daquilo que eu ouço, né? Porque o grande valor não está no ouvir, mas está em praticar. Qualquer coisa na tua vida, qualquer coisa que você vai fazer na vida, o grande valor e a importância está naquilo que você pratica, né? A partir daquilo que você ouve, porque só ouvir não é suficiente. Por isso na escola você ouve, aí chega um dia que a professora diz, tem prova. Que é para você colocar em prática, né? Embora seja na teoria, é para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Ela quer saber se realmente você prestou atenção na aula, né? Ela quer saber se você realmente assimilou o conteúdo, se você sabe o que fazer com aquilo que você ouviu, né? Então, o grande segredo não está em ouvir. Obviamente, né? Está no praticar. O ouvir é importante, você não pode praticar aquilo que você não conhece. Mas também não adianta você ouvir e não praticar. Então nós falamos aqui na primeira semana, um mês para viver apaixonadamente. Um mês para viver em família, né? De forma intensa. Como eu vou viver intensamente a vida familiar? Na segunda semana nós falamos sobre um mês para viver humildemente. Nós aprendemos então o valor da humildade, o valor de termos um coração humilde, de aplicarmos a humildade no relacionamento familiar. Falamos que humildade não tem nada a ver com questão social, condição social, nada a ver. A semana passada o Alessandro falou sobre um mês para viver corajosamente. E a coragem, muitas das vezes, para levantar o tapete, né? Para tirar as sujeiras que às vezes a gente insiste em manter lá. Aquele mundo de faz de conta que está tudo bem, faz de conta que nós estamos se entendendo, faz de conta que a gente está se amando, na verdade está se engolindo, né? Então não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus se nós não colocarmos em prática. E hoje o nosso tema é um mês para viver amando completamente. Amém? Então hoje, dentro do contexto familiar, é sobre isso que nós estamos falando dentro de um contexto familiar. Então, obviamente eu acredito, ou eu poderia até dizer que não tenho dúvida que todos amam a sua família. E eu não vou nem perguntar aqui quem ama a sua família, porque eu acredito que todos amam, e eu não tenho dúvida que todos amam a sua família. Independente das dificuldades, independente dos conflitos, independente dos problemas, eu acredito que você ama a sua família, né? Eu sempre digo aqui na igreja que talvez não seja a família que a gente imaginava, gostaria, né? Mas é a família que Deus nos deu. E família é a composição de pessoas, é um agrupamento de pessoas. E pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, pessoas têm conflitos. Então, eu não vou aqui cravar nem pelo sim, nem pelo não, de que existe família perfeita ou não existe família perfeita. Não vou ser audacioso ao ponto de dizer existe família perfeita, e também não vou ser audacioso ao ponto de dizer que não existe família perfeita. Mas preste atenção, vamos partir desse pressuposto, vamos partir desse princípio aqui, dentro do tema que nós estamos falando. Um mês para viver amando completamente. Eu já falei, independente de como é a tua família, independente de como a tua família foi construída, eu acredito que você ama a sua família. Eu acredito que todos aqui amam a sua família. Então, por que a gente traz o tema amando completamente, o mês para viver amando completamente, se o problema
não é a ausência do amor. Se todos amam a família, por que a gente vai falar sobre eu preciso amar a minha família, eu preciso amar completamente a minha família? Então vamos lá, se o problema não é a ausência do amor, qual é o problema então? E por que esse tema hoje se torna importante? É a maneira como cuidamos. Então, preste atenção e você vai entender isso no decorrer da nossa mensagem. Preste atenção, nós estamos dizendo que nós precisamos aprender a viver dentro de contexto familiar, nós precisamos desenvolver um amor, um estilo de vida, de amor na sua completude. Então preste atenção, mas se a gente diz um mês para viver amando completamente, mas se a gente chega à conclusão que todos amam a sua família, então qual é o problema? O problema não é a ausência do amor, mas é a maneira como cuidamos do amor. É a maneira como cuidamos do amor. E é sobre isso que eu quero falar. É só nós imaginarmos, é só nós pensarmos um pouco, por exemplo, numa planta. Se nós olharmos para isso, nós vamos entender que a planta, para que ela sobreviva, ela não pode só existir. Ela não pode só existir. Existe uma necessidade dessa planta ser cuidada, dessa planta ser regada, dessa planta ser cultivada. Da mesma forma é o amor. Da mesma forma é o amor. Então, embora, eu já falei aqui, se o problema não é a ausência do amor, qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós deixamos de cultivar o amor. Nós deixamos muitas vezes de cultivar, de investir, de regar o amor no contexto familiar, dentro do convívio familiar. Preste atenção, isso aqui é importante, porque não tenho dúvida, que se nós perguntarmos, todos vão dizer, eu amo a minha família. Mas a pergunta não é se você ama a sua família. A pergunta hoje é, você tem cuidado desse amor? Você tem cultivado o amor dentro da família? Essa é a grande questão. Eu não sei se você já viu, infelizmente, relacionamentos conjugais, quando eles chegam a um ponto final, geralmente, o que as pessoas dizem é... O que elas dizem? Tudo isso aí que você sabe. Acabou o amor. Geralmente elas dizem acabou o amor. Preste atenção. Se nós formos por esse princípio, tá? se nós entendermos que, ok, vamos imaginar dessa forma, ok, acabou o amor, ok, por que ele acabou? Vamos fazer uma retrospectiva, vamos olhar para trás. Por que ele acabou? Pensando no relacionamento conjugal, vamos imaginar e aceitar a ideia de que o amor acabou. Tá? Pastor, acaba ou não acaba? Bom, esse é outro assunto. Vamos imaginar que isso é o veredito final. A pessoa diz, acabou o amor. Ok, mas por que ele acabou? Existia. Por que acabou? Talvez não, eu tenho absoluta certeza que foi exatamente porque em algum momento dessa caminhada, o casal deixou de cuidar do amor. Ele existia, mas ele não foi cuidado. Ele não foi semeado, ele não foi regado. E aí, irmãos, existe uma infinidade de coisas que a gente pode falar aqui. Uma infinidade de coisas que a gente pode falar aqui. Por quê? Por que não foi cuidado? Por que não foi regado? Eu não estou pregando para casais. Não. Eu estou só pensando aqui para a gente começar a ter uma ideia, uma clareza para a mensagem que nós vamos ouvir. Então presta atenção, mas por que acabou? Porque não foi semeado, porque não foi regado, porque não foi cuidado. E por que não foi regado, porque não foi cuidado? Talvez porque assim como a planta, a gente começou a passar por ali e acostumar-se com a existência dela.
Talvez o amor acabou, e mais uma vez, não estou dizendo que eu acredito que isso seja dessa forma. Mas por que acaba? Porque o relacionamento conjugal não é semeado. O relacionamento conjugal não é cuidado. Não há zelo no casamento. E por que essas coisas acontecem? Porque as pessoas vão se acostumando a viver. O casal entra no piloto automático. Almoça junto, janta junto, dorme junto. As coisas vão caindo no piloto automático. No começo aquilo gera prazer, mas conforme o tempo vai passando, aquilo gera um costume. A pessoa já sabe, já é automático. Ela já entra dentro de casa, antes ela entrava, dava um beijinho, depois ela começou a dar um bom dia. E daqui a pouco ela já nem dá satisfação mais, ela entra e sai. Está vendo como que as coisas acontecem? Então a questão não é a falta do amor. A questão não é a ausência do amor. A questão é a maneira, ou é a falta do cuidado. Então hoje o que eu quero despertar em você aqui, hoje o que eu quero que a palavra, o objetivo da palavra é despertar em nós o cuidado. E aí, meus irmãos, não é só no relacionamento conjugal. Isso é no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento entre irmãos. Eu estou falando do relacionamento familiar. Quantas vezes entre os irmãos o amor vai esfriando exatamente porque o respeito vai se deixando de lado. A admiração vai se abandonando. Existem tantas coisas, tantas coisas. Por isso que eu quero refletir com você hoje, dentro do nosso tema, um mês para viver amando completamente. Não é um mês, não, é como você tem que viver a partir de hoje. Então, para amar completamente, primeiro, pode ir, para amar completamente, primeiro, retire o que destrói. Retire o que destrói. Efésios capítulo 4, versículo 31 e versículo 32. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Que não exista no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores, capítulo 5, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em, vamos gente, e vivam em amor. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Preste atenção que é interessante. Antes de Paulo dizer, vivam em amor, antes de Paulo de dizer, amem-se uns aos outros, ele diz, ei, antes de amar, antes de viver em amor, é necessário que seja arrancado do meio de vocês tudo aquilo que pode levar o amor à destruição. Você consegue entender isso? Olha que interessante isso aqui, irmãos. Antes de Paulo dizer vivam em amor, ele diz que não haja entre vocês amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia. Ele está dizendo que tudo que é ruim, que tudo que pode prejudicar a colheita,
Que tudo que pode prejudicar a semente do amor sejam arrancados. Entenda uma coisa, o agricultor, quando ele vai plantar a semente, primeiro ele trabalha a terra, primeiro ele ara a terra. Isso se faz necessário para tirar aquela dureza da terra, talvez para tirar aquelas ervas daninhas que estão ali, que serão prejudiciais para quando ele lançar aquela semente. Então preste atenção, nós não temos como semear o amor, não temos como viver em amor, não temos como ver o amor prosperar num relacionamento familiar que está cercado, dominado, recheado de amargura, de indignação, de ira, de gritaria, de blasfêmia. Não tem como uma família prosperar em amor se ela não for capaz de assentar-se à mesa e de dizer: vai doer, mas nós precisamos arrancar tudo o que não presta. Nós precisamos arrancar toda raiz de amargura. Nós precisamos arrancar toda semente plantada no nosso meio, no nosso convívio familiar, tudo aquilo que está roubando e sugando a nossa energia. Preste atenção. Eu vou voltar mais uma vez ao que eu disse, o problema não é a ausência do amor. O problema é permitir que essas sementes ruins, é permitir que essas coisas que não colaboram com o desenvolvimento do amor, permitir que elas permaneçam, permitir que elas se desenvolvam, permitir que elas cresçam, não ter a coragem de arrancar toda a erva daninha, não ter coragem de tirar do convívio familiar tudo aquilo que não presta. É ter a coragem de assentar-se e de dizer: nós precisamos desenvolver, nós precisamos que frutifique, nós precisamos que o amor, esse amor que nós sabemos que existe na nossa vida, que existe na nossa família, nós precisamos que esse amor se desenvolva. Nós precisamos viver em amor, mas para viver em amor, nós vamos ter que tirar tudo aquilo que pode ser prejudicial. Nós precisamos retirar, que é o tópico da nossa mensagem aqui, nós precisamos retirar tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que pode destruir o amor. Nós precisamos entender isso. Paulo vai falar da amargura, Paulo vai falar das palavras duras, Paulo vai falar das explosões de ira, Paulo vai falar dos ressentimentos acumulados, Paulo vai falar de ofensas constantes. Todas essas coisas são como ervas daninhas. É incrível quando a gente vai conversar com pessoas, vai conversar com famílias, e você vê como é simples de resolver. É simples de resolver e ao mesmo tempo difícil. É simples porque a gente identifica, é difícil porque o orgulho do homem, e eu não falo sexo masculino, o orgulho do ser humano, impede que as pessoas reconheçam o que não funciona e sejam capazes de abrir mão, de dizer: por mim, o que depender de mim, isso não vai acontecer mais. Eu vou me esforçar. E você, pai, você, mãe, você, meu filho, você, mulher, você, marido, tem todo o direito de me chamar a atenção, de me corrigir. Você tem todo o direito de dizer: escuta, não foi isso que combinamos. É incrível. Quando você vai aconselhar famílias, quando você vai aconselhar casais, são as pequenas ofensas, é a falta da gratidão, do reconhecimento,
E, obviamente, ninguém faz nada em busca de reconhecimento. Mas reconhecer o que se faz é saudável. É saudável para o relacionamento. Ainda mais dentro do relacionamento familiar. É onde tudo se constrói. Eu já falei aqui, o Alessandro falou semana passada também, reforçou isso. É no relacionamento familiar que nós temos essa possibilidade de sermos vulneráveis. É no relacionamento familiar que nós somos quem somos. Sabe, é igual o pai que, quando começa a ouvir elogios a respeito do seu filho, ele pensa, não é do meu filho que você está falando. Por quê? Porque não é. O filho é tudo fora de casa. Ele é tudo de bom, ele é bacana, ele é legal, ele é gente boa. Mas dentro de casa ele é um... Como é que é aquela musiquinha? Um capeta em forma de guri? Dentro de casa. Ele é agressivo, ele xinga, ele bate porta, ele bate pé, ele emburra, faz biquinho. Mas na rua ele é amigo de todo mundo, ele é bacana, ele é gente boa. E aí o pai e a mãe dizem, mas tem certeza que é do meu filho que você está falando? É o Fábio esse? Tem certeza? Aí você até pega fotos assim, é esse aqui? É esse aqui? Tem certeza que é esse aqui? E a pessoa diz, é esse aí mesmo. Mas não pode. Por quê? Porque em casa ele não é isso. E em casa que nós temos que ser. Em casa. Em casa nós temos que ser legal. Em casa que nós temos que ser chato. A oportunidade de ser vulnerável é em casa. A oportunidade de ser corrigido é dentro de casa. A oportunidade de ser alinhado é dentro de casa. Já viu aquela mãe que diz assim, é melhor se apanhar em casa do que apanhar na rua? Tem mãe, tem pai que diz isso. Mas o filho não entende, e às vezes é bem melhor mesmo. Preste atenção, meu irmão. Nenhuma família permanece saudável quando alimenta diariamente essas atitudes que Paulo está dizendo. Uma família que vive debaixo de ofensa. Estou aconselhando um casal, não comecei ainda. Estou orando, pedindo misericórdia. A esposa teve filho, o marido é o provedor da casa. Aí ele bate no pé, eu sou o provedor. E aí ele fala para ela, você é folgada. Então vontade de pegar um macho desse e dar só na cara. Não respeita a sua própria mulher, que acabou de ter um filho. E que trabalha. Só está em casa agora, porque teve um filho. Mas o machão, quem sustenta a casa só é nada. A mulher trabalha igual uma condenada, para ajudar, para ser parceira de um cabra que não tem vergonha na cara, que não é capaz de reconhecer o esforço e o sacrifício. Como que se sustenta? Como que uma família dessa se sustenta em amor? Como que o amor sobrevive dentro dessa casa? Filhos criados debaixo de grito, de cobranças, mas nunca. Entenda, cada coisa tem seu lugar, eu não sou contra isso. Tem que corrigir, tem que cobrar, tem que fazer tudo isso. Mas a balança não pode pesar só de um lado. Também tem que ter o reconhecimento, também tem que ter o abraço, também tem que ter o carinho, também tem que ter a valorização, também tem que ter dizer isso aí, meu filho. É isso aí, minha filha. Não tem como sobreviver, não tem como uma família permanecer saudável quando ela só alimenta aquilo que destrói. Eu tenho dito desde a primeira noite aqui, parece que nós estamos dentro de um ringue, dentro de casa, dentro de um ringue, para saber quem é mais forte, para saber quem manda mais, para saber quem baixa a bola. Não é assim que funciona.
Isso só vai destruir famílias, relacionamentos. Uma família não pode se sustentar dessa forma. Presta atenção, o amor não floresce em um ambiente como esse. O amor não floresce em um ambiente como esse. Sabe, tem filhos que suportam até o momento deles poderem pegar suas coisinhas e botar debaixo do braço e dizer, tchau, fui. Aí a mamãe fica, ai, meu filho, o filho vai dizer, não, estou indo, minha liberdade chegou. Isso é triste, porque filhos têm que ser enviados, mas têm que ser enviados debaixo da bênção do pai e da mãe. Vai, filho, vai conquistar esse mundo, vai viver a tua vida, vai construir tua vida, é isso aí, eu te criei para isso. Eu tenho orgulho de te ver se desenvolvendo, crescendo. Não filhos que saem batendo a porta. Preste atenção, o amor não floresce em um ambiente como esse. Por isso, amar completamente exige uma decisão. A decisão de retirar tudo aquilo que destrói a comunhão. Tudo aquilo que destrói a comunhão. Tem filhos que não respeitam os pais. Eles têm medo. E isso é triste. Porque o dia que eles perderem o medo, já era. Agora o respeito, esse valor é tão importante. Quando se constrói uma família pelas sementes do amor, os filhos crescem, envelhecem, veem seus pais morrerem, mas eles continuam até depois da morte, respeitando a memória dos seus pais. Primeira coisa, para amar completamente, retire tudo o que destrói o amor. Retire. Segundo, cultive um amor que transforma. Segundo, para viver, para amar completamente, cultive um amor que transforma. 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 4, versículos 4 a 8. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Paciente, Opa. Ué, será que a gente tem a resposta da pergunta que a gente fez no começo? Continuamos. Não, tá, vamos até ali mesmo. O amor jamais acaba. Preste atenção. Segundo, para viver ou para amar completamente, cultive um amor que transforma. O que significa isso, irmãos? Paulo não está definindo o amor como um sentimento. Essa é a questão. Por isso ele diz: o amor jamais acaba. Na nossa cabeça, no nosso entendimento, amor é sentimento. E sentimentos são volúveis. Sentimentos vêm e vão. Não é assim sentimento? Hoje você está feliz, é um sentimento. Amanhã você está triste, um sentimento. Sentimentos são assim, uma gangorra, uma montanha-russa. Um dia você está lá no
topo. Um dia você está feliz da vida. Um dia você está conquistando o mundo. Um dia você vai ser o top das galáxias. No outro dia você se sente o pior de todo ser humano. Paulo não define amor como sentimento. Ele descreve o amor como um modo de vida. Olha que interessante. Ele descreve o amor como um modo de vida. E aqui é interessante, Paulo não está falando, ou indicando, ou perguntando como o outro deve agir. Ele está falando como nós devemos agir. É quem eu devo me tornar. Não é sobre o outro, porque nós também temos muitas vezes essa cabeça de que depende do outro. Depende do outro. O outro quis, o outro não quis. Mas o outro não. O outro. Nós trouxemos essa semente lá do Éden, onde tudo é culpa do outro. O problema é o outro. Quando se reprovava na escola? Quando se reprovava na escola, a gente culpava quem? Vocês não culpavam ninguém, vocês eram inteligentes, passava direto. Eu, irmão? Misericórdia. A gente culpava o professor, a professora não explicou bem. A gente explicava a dor de barriga que deu no dia, que foi no dia que eu não fui na aula, o conteúdo caiu da prova. A gente sempre dá culpa, nunca culpando a gente. Então presta atenção, o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Paulo está indicando um caminho aqui, o caminho que eu devo me tornar. Qual é o caminho que eu... Por isso, nós precisamos cultivar o amor que transforma. Não é o amor sentimento. Não é o filho fez certo. Que legal. O filho fez errado. Não presta, você não presta. Não, meu irmão, presta atenção. Nós precisamos entender isso aqui. O maior milagre do amor não é transformar quem vive comigo, é permitir que Deus transforme o meu coração. A começar em mim. Era a canção que a gente cantava criança na igreja. A começar em mim. Tudo começa em mim, é obra de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque quando Cristo muda uma pessoa dentro da família, toda a família começa a sentir os efeitos dessa transformação. Você pega um pai viciado, que chega em casa alcoolizado, chega em casa dominado pelo álcool, pela bebida. Você sabe o transtorno que é. Você sabe a confusão que causa. Você sabe que isso desestrutura a família. Tem homens que bebem e ficam agressivos demais. Então os filhos já correm, se escondem. Porque está chegando o homem violento. A mulher já fica apavorada. Mas olha quando Cristo começa a transformar o coração desse homem. Toda a família começa a ser transformada. Porque agora os filhos já não têm medo daquele homem quando ele chega. Porque agora ele já não chega mais dominado pelo álcool. Agora ele chega com a cabeça boa. Ele chega com o seu organismo limpo. Ele chega consciente. Ao invés de todo mundo correr dele, todo mundo corre para ele. Olha o que a transformação em uma pessoa pode fazer. Por isso não desista. Não desista. Porque o Deus que começou a obra na tua vida, Ele vai completar. E Ele vai fazer através de você na vida daqueles que estão perto de você. Quem recebe isso diz amém. Quem acredita nisso diz amém. Olha só, o amor não muda apenas os relacionamentos, o amor muda as pessoas. Olha o que o amor torna. O amor torna a pessoa paciente. O amor torna a pessoa, não é o que quando ele diz o amor é paciente, não é o sentimento.
é a pessoa dominada, é a pessoa que carrega o amor dentro de si, torna-se paciente, bondoso, ao invés de ira, gritaria, ao invés de tudo aquilo que Paulo escreveu lá, agora é diferente. Ele diz: o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele está falando de uma pessoa transformada. Ele não está falando de um sentimento. Nós precisamos entender isso aqui. É fácil apontar aquilo que está errado no outro. Difícil é perguntar: Deus, o que o Senhor ainda deseja mudar em mim? Para amar completamente, retire o que destrói. Para amar completamente, cultive um amor que transforma. Terceiro, para amar completamente, estabeleça uma nova cultura dentro de casa. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Lá no Velho Testamento. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6. Camila, por favor. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. Desculpa, irmãos. Versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na tua mão, e elas lhe serão por frontal sobre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e de suas portas. Depois de Moisés ensinar Israel a amar a Deus de todo o coração, ele mostra que o amor deveria transbordar e alcançar a rotina da casa. Olha que interessante. Ele diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E olha o que ele vai dizer agora: essas palavras que hoje vos ordeno. Preste atenção. Olha o que o amor a Deus faz. Olha o que o amor a Deus faz. Uma família que ama a Deus transborda esse amor no dia a dia da sua casa, na rotina do seu lar. Tanto que ele vai dizer: olha, esse amor a Deus vai fazer com que essa verdade esteja no seu coração. E por causa desse amor a Deus, essa verdade vai se tornar uma rotina dentro do lar. E você vai ensinar tudo isso aos teus filhos, você vai ensinar na tua casa, quando você estiver sentado, quando você estiver andando, quando você estiver deitado, e tudo. É tão interessante esse texto, porque Moisés não fala de um evento pontual. Ele não está falando de um dia da semana, ele não está falando de algo que fazemos uma vez por semana. Moisés está falando de um amor que transborda nas conversas do dia a dia. Ele está falando de um amor que transborda na caminhada. Ele está falando de um amor que transborda ao redor da mesa, no momento da refeição. Ele está falando de um amor que transborda no recomeço de cada dia. Ele está dizendo: olha, quando você ama a Deus, Israel, quando você ama a Deus, esse amor a Deus se manifesta em tudo que você faz. Ele está dizendo: se manifesta quando você tá sentado, andando, quando você está deitado, em tudo você está refletindo o amor de Deus para a sua casa.
Em tudo você está refletindo o amor de Deus para a sua família. Moisés está dizendo, olha, o amor manifestado nos pequenos momentos da vida. Por que eu coloquei, estabeleça uma nova cultura? Preste atenção, o que é uma cultura? A cultura é o conjunto de valores e hábitos que são repetidos constantemente. Então preste atenção, todo mundo tem uma cultura, todas as famílias têm uma cultura. Algumas famílias vivem numa cultura de ofensa. Já virou um hábito. Parece que se não se ofende, está faltando alguma coisa. Não brigou hoje, né? Vamos ter que arrumar um negocinho para a gente brigar. Ele vai dormir, fica incomodado, vira para um lado, vira para o outro. É o espírito ruim. É a cultura enraizada dentro de casa. Que ele vai ter que achar um jeitinho para brigar. Nem que seja para dizer, por que você não desligou a luz? Aí ele vira para o lado e dorme tranquilo. Por quê? Porque a cultura da briga, do desentendimento, enquanto ela não se estabelece ali, seja lá por qual motivo for, ela não sossega. Todo mundo vive uma cultura, toda família tem uma cultura. Nós precisamos entender isso aqui, irmão. Essas coisas vão formando a cultura de uma família. Tem famílias que viveram a cultura do endividamento. O dia que sobra dinheiro, ela diz, temos que gastar. Pensar no amanhã para quê? Nós nem sabemos se vai estar vivo amanhã. Está vivo e sem dinheiro. É uma cultura. Ele não pode. Eu tenho que gastar, eu tenho que gastar, eu tenho que gastar. Dentro dele fica um negócio, eu tenho que gastar, eu tenho que gastar. Mas eu não estou precisando de nada, mas eu tenho que gastar, eu tenho que gastar, eu tenho que gastar. Essa cultura é, para muitos, maligna. Porque traz desentendimento dentro de casa, traz briga. A gente nunca consegue ter dinheiro para nada. A gente nunca consegue ter dinheiro para nada. E aí começa, porque você gasta tudo. Você gasta o que eu não tenho. Você já está gastando meu 13º, que só vem em dezembro. Eis que te digo, hoje eu estou adivinhando tudo aqui. Deixa eu ver o que mais que os irmãos pediram para eu falar hoje. Sabe, nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Então, olha aqui, Paulo está dizendo, o Moisés está dizendo, quando você ensina, em todo tempo, quando você torna o amor a Deus, o ensinamento da palavra, uma rotina dentro da tua casa, você está estabelecendo uma cultura. Veja que isso aqui não é jogo perdido, não, irmão. Por isso, estabeleça uma nova cultura. Para você quebrar uma cultura antiga, é só você começar a estabelecer uma nova. Pastor, em casa a gente não ora. Comece a orar. Não, pastor, cada um vira para um lado e faz... BD, BD, BD. Lembramos do BD, BD semana com Elias. Olha aqui, irmãos. Estabeleça uma cultura, estabeleça uma nova cultura. Não, nós vamos orar juntos. Nós vamos ler a Bíblia juntos. Nós vamos agradecer a Deus pelo que Ele fez, pelo dia de hoje. Vamos colocar esse dia na presença de Deus. Vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. A gente vai estabelecendo tantas culturas dentro de casa. Né? Tantas culturas dentro de casa. E às vezes nós deixamos de estabelecer a principal. Então Moisés está dizendo, olha, essas palavras que te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Não é um dia na semana. É uma rotina constante. Preste atenção. Cada conversa respeitosa, cada refeição compartilhada, cada abraço,
cada oração, cada palavra, cada pedido de perdão é uma cultura que você está formando. Se a gente pensar nos casais, tem casais que já se acostumaram tanto a andar sem dar as mãos, que se estabeleceu uma cultura. É automático. Já aqui, a gente desce do carro e já, cadê a mãozinha da princesa? E quando nós chegamos na calçada também, ela não fica para o lado de fora, não. Ela vai para o lado de dentro. Eu já faço aqui, ó, opa, para cá, quem te protege sou eu. Aqui pode vir, quem vai vir? Aqui não, irmão. Ela fica do lado da parede. Quem fica do lado de fora sou eu. Uma cultura estabelecida. Uma cultura estabelecida de proteção, de cuidado. O cabra não vai querer passar do lado da parede. Se ele quiser passar, eu jogo ela, empurro ela na parede aqui, quero ver ele passar perto dela. Vai passar pelo meu lado, macho. Uma cultura que a gente vai estabelecendo. Preste atenção. Precisamos estabelecer uma nova cultura. Qual é a cultura que você vive dentro da tua casa? Qual é a cultura que a tua família está vivendo? Talvez você diga, pastor, lá em casa só confusão. Estabeleça uma nova cultura, a cultura da paz. Diga a partir de hoje, é sem confusão nessa casa. É sem confusão nessa casa. A partir de hoje nós vamos sentar e vamos conversar. Aqui ninguém mais bate porta, não. Aqui ninguém fala mais alto, não. Aqui todo mundo tem o mesmo tom, a mesma altura de voz. Estabeleça uma nova cultura. Eu quero encerrar dizendo que amar completamente não é esperar que a família seja perfeita ou se torne perfeita, mas é amar de maneira tão intencional que esse amor se torne um instrumento de Deus para transformar a família. Eu quero que teu coração seja cheio de amor pela tua casa, cheio de amor pela tua família, e que você transborde esse amor dentro do teu lar. Talvez você olhe e diga, pastor, eles não merecem. Transborde de amor dentro de casa. Porque o amor no seu coração derramado dentro da tua casa transformará a tua família. Estabeleça uma cultura de respeito, de amor, de abraço. Abrace seus filhos, beije. Às vezes a gente está lá em casa e a gente brinca na frente do Johan e ele já vai começar. A gente se agarra e dá uma dançada lá. Ele precisa saber que a gente se ama. Ele precisa saber, ele precisa ver. A gente quer que ele entenda. Ele entenda que isso faz parte da nossa rotina, que isso faz parte da nossa vida. Às vezes os filhos veem os pais brigando, mas não veem os pais se reconciliando. Briga na frente dos filhos, vai se reconciliar no banheiro. Vai se reconciliar na frente dos filhos. Filho, nós erramos. Nós gritamos um com o outro. E isso não foi bacana. Não era preciso vocês terem visto isso. Não era necessário vocês terem visto isso. Mas nós estamos aqui para dizer que da mesma maneira que nós nos desentendemos, nós estamos nos reconciliando, perdoando um ao outro. Nós estamos reconhecendo nossos erros. Um mês para viver amando completamente. Talvez você tenha chegado até hoje, até esse momento da tua vida, pensando nas mudanças que outras pessoas devem fazer, ou na mudança que outras pessoas precisam fazer. Mas a palavra de Deus sempre começa por nós. Sempre começa em nós. E eu quero que cada um olhe para dentro de si. Não olhe para a família. Ah, meu filho tem que mudar mesmo. Olhe para você. Olhe para você e entenda qual é a tua responsabilidade no estabelecimento dessa nova cultura dentro de casa. Dessa cultura de respeito, de abraço, de carinho. Qual é o teu papel? Qual é a tua obrigação? Qual é a tua parte nisso? E é a partir daí que eu acredito
que como família nós vamos viver o melhor de Deus para a nossa casa. Quem quer viver amando completamente, humildemente, corajosamente e apaixonadamente a sua família, diga amém. Fique de pé.